Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Seja bem-vindo ao nosso canal. Aproveite para conhecer também nossos outros vídeos contando sobre o Evangelho de Mateus. Temos uma playlist inteira sobre isso. E também os nossos vídeos anteriores sobre o Evangelho de João. Vamos lá então. Estamos no comecinho de João, ainda no capítulo 1. João, o apóstolo, um dos 12 que escreveu esse Evangelho, nos apresentou João o Batista, João aquele que batiza, em seu encontro com sacerdotes e levitas, e também agora em seu encontro com Jesus Cristo, onde ele testemunha: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então é nesse ponto que nós retomamos a nossa história. Vamos lá então? Evangelho de João, estamos no capítulo 1, e agora a partir do versículo 32. Depois de João ter dito que não conhecia Jesus, mas veio para que ele fosse revelado a Israel, ele deu o seguinte testemunho: vi o Espírito Santo descer do céu, na forma de uma pomba, e permanecer sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas quando Deus me enviou para batizar com a água, lembra quais eram as formas de purificação que a lei trazia? Água, sangue e fogo? Então, Deus enviou João para batizar com água. Ele disse-me: aquele sobre o qual você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batizará com o Espírito Santo. Essa é uma novidade. Essa é uma novidade que só vem com Jesus Cristo, o batismo com o Espírito Santo, a distribuição do Espírito Santo para o povo de Deus. No Antigo Testamento, o Espírito Santo era dado para algumas pessoas, para algumas funções específicas e às vezes por um período de tempo. E Jesus Cristo é aquele que veio batizar com o Espírito Santo, ou seja, mergulhar alguém no Espírito Santo, deixar essa pessoa cheia do Espírito Santo e rodeada pelo Espírito Santo. E João falou: eu vi isso acontecer. Viu o quê? Descer aquela pomba sobre Jesus Cristo e, portanto, dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. É interessante que João Batista usa essa expressão, o Filho de Deus. Ele está indicando algo muito especial aqui. Dentro de Israel, dentro da cultura judaica, essa ideia de chamar alguém de o Filho de Deus, para algumas pessoas isso era tão importante que chegava talvez a ser até ofensivo, porque era algo que não se deveria dizer. Só o Messias seria assim tratado. E para alguns, nem mesmo o Messias seria chamado de o Filho de Deus. Mas João Batista não tinha dúvida. Esse é o Filho de Deus. No dia seguinte a esse encontro, a esse testemunho de João Batista, João estava novamente com 2 de seus discípulos. Vamos agora prestar muita atenção, porque esses discípulos, eles vão ser muito importantes para a gente entender o andamento dessa história. Quando ele viu Jesus passar, olhou para ele e declarou: vejam, é o Cordeiro de Deus. Novamente, ele anunciou Jesus como Cordeiro de Deus. Ao ouvirem isso, os 2 discípulos de João seguiram Jesus. Então Jesus olhou em volta e viu que os seguiam. O que vocês querem? Ele perguntou. E eles responderam: professor, Rabi, mestre, onde o Senhor mora? Ou onde o Senhor está hospedado? A tradução que eu tenho mais encontrado é hospedado. E ele respondeu: venham e vejam. Olha que interessante. Ele perguntou para eles: o que vocês querem? Mas a resposta deles não era um o que, era quem. Eles queriam estar com ele. Esses 2 discípulos, que eram discípulos lá do João Batista, entenderam a mensagem de João. E João era o anunciador daquele que viria. Quando ele apontou para Jesus e falou: tá lá o Cordeiro, o que os 2 inteligentemente fizeram? Vamos seguir o Cordeiro. Eles foram e era mais ou menos 4 da tarde, quando o acompanharam até o lugar onde ele estava hospedado e passaram o resto do dia com ele. Se a sua Bíblia não traz 4 da tarde, mas traz uma outra hora, é porque eu estou usando uma tradução que usa o nosso sistema cronológico para facilitar a leitura. Talvez você use uma tradução que use o sistema cronológico original do texto, que era o hebraico. Quando eles começavam a contar o dia, a primeira hora do dia era 6 da manhã, quando o dia clareava. Sobre isso, eu quero lhe dar uma dica. Existem muitas traduções da Bíblia. Existem muitas ótimas traduções da Bíblia. Entre elas, existem traduções em português atual, que usam o idioma do jeito que nós usamos hoje. E é muito mais fácil de ler. Se você está com dificuldade na Bíblia, talvez a sua dificuldade não seja com o texto bíblico, mas com um português mais arcaico, mais rebuscado, mais erudito de algumas traduções. Por isso eu sugiro,
tente pesquisar, descobrir uma boa tradução num português corrente. Eu aqui estou usando a Nova Versão Transformadora. Também recomendo a Nova Versão Internacional e a Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Isso pode lhe ajudar em muito a avançar no seu entendimento das Escrituras. Então, vamos seguir nosso texto? Passaram o resto do dia com ele, então. E aí André, que era irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram o que João tinha dito e seguiram Jesus. Quem era o outro? Sabemos que um era o André. O outro, na verdade, nós vamos depois, pelo texto, descobrir que era o próprio João que escreveu este evangelho. E aí está uma característica interessante. Lembra que eu falei que era importante prestar atenção? João, ao longo de todo o evangelho, ele não fala assim, eu, João. Ele fala, o discípulo amado, aquele que viu é esse que escreve. Ele não usa essa coisa de como a gente tem hoje de eu fulano de tal. Ele é bastante sutil na sua identificação. Então sabemos que os dois eram André e João. Então André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram o que João tinha dito e seguiram Jesus. E André foi procurar o seu irmão, o Simão. Ele disse, encontramos o Messias, isso é o Cristo. Messias, Cristo, essas palavras querem dizer ungido. Ungido era alguém sobre quem se derramava óleo. Isso era feito como uma escolha especial. Então, por exemplo, um rei era ungido rei. Nós hoje falamos coroado, né? Nós pensamos a ideia de colocar uma coroa. No povo de Israel, a ideia era colocar óleo sobre a cabeça. O óleo, ele era um símbolo para o Espírito Santo. Então, quando alguém era chamado para uma função especial, essa pessoa era ungida. Daí vem essa palavra ungido. Então, encontramos o ungido, o escolhido de Deus. Então, André levou Simão para conhecer Jesus. Isso aqui é muito interessante. Quando uma pessoa realmente conhece Jesus, ela tem uma experiência tão boa com ele, que é natural que ela queira que as pessoas que ela conhece também tenham essa boa experiência. Jesus não mandou eles saírem contando quem ele era. Isso foi espontâneo, isso foi natural. E então André foi e levou Simão para conhecer Jesus. Olhando para ele, Jesus falou assim, você é Simão, filho de João, mas será chamado de Cefas, isso é Pedro. Será chamado de Keifá, no aramaico, né? Isso é pedra. Nós chamamos de Pedro, esse nome Pedro, é porque ele veio do latim, Petrus, né? Mas isso vem lá do aramaico, né? Keifá, que quer dizer, na verdade, pedra. É o Simão Pedra. Mas para nós, chegou como Simão Pedro. Então, no dia seguinte a esse encontro, Jesus decidiu ir a Galileia. Opa, vamos parar, voltar um pouquinho para a geografia. Eles estavam onde? No sul do país. Então, vamos lembrar como é que é Israel. Israel era e continua sendo um país longo, né? Um país estreito e longo. Lá no norte, a Galileia. Lá no sul, a Judéia. Tem o Rio Jordão, que faz esse percurso norte a sul. Então tem uma região que está a leste do Jordão e tem uma região que está a oeste do Jordão. A oeste do Jordão, nós temos a parte que está mais próxima do mar Mediterrâneo. A leste do Jordão, nós temos a parte que está mais próxima de todo o continente. Eles estavam a leste do Jordão. Jerusalém ficava a oeste, do lado de cá, vamos dizer assim, e eles estavam do lado de lá do Jordão. No sul, que era da região onde João Batista estava batizando, pregando, ensinando. Jesus estava lá, mas ele não morava lá. Onde é que ele morava? Ele morava no norte, na Galileia. Ele cresceu em Nazaré, mas estava por algum motivo lá pela região, lá pelo sul do país. Então, ele teve o seu contato com João Batista, ele conheceu esses discípulos de João Batista, que eram André e João, conheceu o irmão do André, que era o Simão, falou que o Simão ia ser conhecido como Pedra, e aí então ele decidiu ir a Galileia. E aí ele encontrou Filipe, nos é apresentado agora uma nova pessoa no Evangelho, o tal do Filipe. E ele falou, siga-me. E quem era esse Filipe? Filipe era alguém que era de Betsaida, que era a cidade de André e Pedro. Betsaida era um vilarejo lá no norte de Israel. Então vejam que nós temos aqui no sul de Israel algumas pessoas que na verdade são do norte. Estavam aqui pelo sul nessa época. O próprio Filipe, Jesus Cristo, André, Pedro. Betsaida era pertinho de Cafarnaum. Por isso que nós também às vezes ouvimos que André e Pedro eram de Cafarnaum, que era a cidade maior, era mais a referência naquela região. Então Filipe foi procurar Natanael, mais um personagem interessante. Você já ouviu falar em Bartolomeu, o apóstolo Bartolomeu? É esse aqui, Natanael. Ué, mas é Bartolomeu ou é Natanael? Bartolomeu, no original Bar Talmai, significa Bar é filho de Talmai.
Ou seja, isso aqui é mais um sobrenome do que o nome, Bartolomeu. O nome era Natanael, filho de Talmai. Natanael Bartolomeu. Nome forte, né? Natanael Bartolomeu. Então esse Natanael é o mesmo Bartolomeu de outros evangelhos. E aí então, Filipe disse para Natanael, olha, encontramos aquele sobre quem Moisés, na lei, e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Estão identificando Jesus lá do norte de Nazaré, uma pequena cidade. Na verdade, ele era de Belém, mas era conhecido como de Nazaré porque cresceu em Nazaré. Nazaré, exclamou Natanael. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Era uma cidade muito pequena, uma cidade humilde. Não era uma cidade, um grande centro. Ele estranhou. Talvez ele esperasse que o Messias tivesse crescido em Jerusalém. Mas enfim, ele se espantou. Venha e veja você mesmo, respondeu Filipe. Essa aqui é uma ótima abordagem para quando alguém vai apresentar Jesus para outra pessoa. Às vezes nós queremos apresentar Jesus para alguém e essa pessoa fica cética. E às vezes nós podemos ter a atitude errada de nós querermos convencer a pessoa sobre quem é Jesus e sobre a importância dele. Venha e veja você mesmo. Na verdade, é Deus que se revela a cada ser humano. E se você consegue apresentar alguém a Deus e deixar que essa pessoa tenha contato com o Evangelho, ela verá por si mesma e ela desenvolverá um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Então venha e veja você mesmo, respondeu Filipe. Jesus viu Natanael se aproximar e disse, olha que interessante, aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Gente, pense nisso. Receber de Jesus Cristo tal testemunho. Pense em quem era esse homem, Natanael, para Jesus, no primeiro olhar que dá para ele, dizer assim, aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Não sei se Natanael ficou desconfiado com o elogio, mas ele perguntou, como é que o senhor sabe a meu respeito? Algo tipo, de onde é que você me conhece? E aí Jesus respondeu algo que para nós é quase um enigma. Eu vi você sob a figueira antes que Filipe o chamasse. Nós não sabemos o que Natanael fazia sob a figueira. Devia ser algo muito bom, muito íntimo e muito especial entre ele e Deus. Porque essa expressão de Jesus que falou que eu vi você lá debaixo da figueira, comoveu Natanael, mexeu muito com ele, deixou ele fortemente balançado nas suas estruturas, ao ponto que ele exclamou, Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Gente, teve muita gente na história de Jesus Cristo que para ter esse grau de entendimento teve que ouvir muita pregação de Jesus, teve que ver muito milagre, teve que colocar o dedo na ferida de Jesus Cristo, literalmente. E Natanael, agora a gente entende por que Jesus falou dele assim, né? Tá aí um filho de Israel, um homem verdadeiramente íntegro. Porque bastou Jesus revelar para ele que viu o que ele estava fazendo debaixo da figueira, seja lá o que de bom ele estava fazendo lá, orando, suplicando a Deus, abrindo seu coração, a gente não sabe. Bastou isso para essa exclamação fortíssima, Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Fantástico isso. Quero lhe pedir uma coisa, aproveita que você está gostando do nosso trabalho aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber novos vídeos e deixa o seu joinha, isso vai ajudar demais. Jesus então perguntou assim para ele, você crê nisso? Nisso que eu sou filho de Deus, o Rei de Israel? Porque eu disse que vi você debaixo da figueira? Isso é muito interessante, o que Jesus vai dizer agora. Quando nós damos uma resposta favorável e positiva ao chamado de Deus, ele sempre tem algo melhor ainda para a gente. Então, você creu, porque eu disse que vi você sob a figueira, você verá coisas maiores do que essas. Olha que promessa, e viu. Natanael Bartolomeu viu coisas muito maiores. Ele acompanhou Jesus em todo o seu ministério. Ele viu coisas tremendas. Ele teve contato com Jesus ressurreto. Ele recebeu o Espírito Santo. E ele foi um dos 12 apóstolos. E ainda acrescentou, eu lhes digo a verdade, vocês, ali estava João, estava Pedro, estava André, estava Filipe, Natanael, o primeiro núcleo dos apóstolos. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem.
Filho do homem é uma expressão antiga, lá do Antigo Testamento, que quer dizer o Messias. E ele prometeu para eles que eles veriam coisas muito maiores. Eles veriam o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o próprio Jesus Cristo. Que promessa fantástica. Esse é o começo do livro que eu chamo de o livro do poeta João. Um livro belíssimo que nós vamos ter o prazer de explorar do começo ao fim. Se você quer conhecer mais também sobre o Evangelho, temos aqui já uma playlist sobre o Evangelho de Mateus. Você pode conhecer esse Evangelho completo, explicado em seus 28 capítulos. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Comente sobre a sua experiência da Bíblia, vai ser um prazer ler seu comentário e responder. E eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Até a próxima.